Durante milhões de anos, os seres vivos evoluíram isolados pelos oceanos, pelos continentes, pelas montanhas, pelos rios, e essa evolução levou em que cada ponto do nosso planeta aparecessem espécies diferentes que se adaptaram ao ambiente que existia em cada um desses lugares. Ao longo dos últimos séculos aconteceu a globalização e a ação humana transportou plantas e animais que tinham evoluído a milhares de quilómetros de distância uns dos outros e que nunca se tinham encontrado, transportou-os para lugares diferentes e causou invasões biológicas. Muitas dessas espécies que foram trazidas para os Açores são espécies que se adaptaram a ambientes bastante mais restritivos do que aqueles que existem nestas ilhas e, quando aqui chegam, encontram condições excelentes para o seu desenvolvimento. O resultado foi que essas espécies que foram trazidas, em muitos casos do outro extremo do mundo, chegaram às nossas ilhas e ganharam uma pujança tal que hoje ameaçam as espécies que ao longo de milhões de anos evoluíram aqui neste espaço. Se nós não tomarmos medidas de controle dessas espécies, o que vai acontecer é que vai haver uma perda de biodiversidade, ou seja, as espécies que se desenvolveram nos Açores e que se desenvolveram isoladas e que por isso não desenvolveram mecanismos de defesa contra este tipo de invasão vão desaparecer e nós vamos ficar com as nossas ilhas povoadas essencialmente por espécies cosmopolitas, ou seja, espécies que existem em praticamente todos os pontos do mundo, e aquilo que é a essência do mundo natural açoriano terá desaparecido. Este problema das espécies invasoras é um problema de enorme gravidade e é hoje a maior ameaça à biodiversidade nas nossas ilhas. E todos nós podemos contribuir para a resolução deste problema. Podemos contribuir não trazendo novas espécies. Quando alguém traz uma espécie de fora, em muitos casos poderá, sem o saber, estar a trazer um perigoso invasor. Temos também a obrigação de controlar os nossos terrenos, os espaços que nós temos sob a nossa gestão, de forma que eles não sejam repositórios dessas espécies. Por exemplo, o incenso é uma das espécies mais perigosas. Se alguém deixar que no seu quintal cresça um pé de incenso, em poucos anos os quintais em volta ficarão também povoados. Portanto, nós temos uma obrigação de evitar que as espécies invasoras ganhem terreno naqueles espaços que nós controlamos. Também temos que ter o cuidado de não transportar espécies de uma ilha para a outra, de um espaço para o outro. Todos conhecem a história da evolução do escaravelho japonês, um invasor recente nos Açores, que está passo a passo a ganhar ilhas e cada vez que chega uma ilha começa a crescer e obviamente só terminará quando colonizar totalmente essa ilha. Por isso temos perante nós um grande desafio, que é o desafio de controlar as espécies invasoras. Se o conseguirmos fazer, estaremos a contribuir para que durante mais alguns milhões de anos, espécies que durante milhões de anos cresceram nestas ilhas continuem a crescer e continuem a marcar a diferença do mundo natural açoriano perante aquilo que é o resto do mundo.